meus amados. Que bom te ver aqui novamente. Muito prazer, eu sou o Felipe O'Brien e hoje é o nosso segundo vídeo da nossa campanha Não Desperdice a Tua Vida, Viva com Propósito. O tópico de hoje é Entenda o Seu Propósito. Hoje quem ministrará a palavra será o nosso amigo e pastor Rogivaldo Coelho. Eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Você vai se encaixar certinho no reino de Deus. Eu sei que Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para você. E hoje você vai entender como executar esse chamado para a tua vida. Amém? Vamos à mensagem dessa noite? Olá pessoal, boa noite. Eu sou Rogivaldo Coelho, pastor na Igreja Graça em Cristo. Hoje eu estou aqui a convite do nosso irmão Felipe. Quero já agradecer aí esse convite. Que Deus abençoe a cada um que está acompanhando os vídeos aí. Hoje o nosso tema é Entenda o seu propósito. Quero já nessa introdução ser direto e objetivo, porque o seu propósito, na verdade, não é seu. O propósito é de Deus, né? Quando a gente consegue entender que é melhor a gente viver sempre a vontade de Deus nas nossas vidas, fica tudo mais fácil de entender. E entender o propósito, entenda o seu propósito, é uma proposta muito difícil de se falar, é um tema difícil de se falar, porque quando eu falo para você que o seu propósito não é seu, eu estou desconstruindo a ideia de que você tem que entender o seu propósito, porque na verdade você tem que entender o propósito que Deus tem na sua vida. Olha só, eu quero trabalhar uma ideia com alguns textos bíblicos. E eu vou começar lá em Êxodo 3, versículo 10, 11 e 12. Êxodo, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, que diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu irei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés estava ali no monte onde a sarça ardia e não se consumia. Moisés, ele tinha sido criado no Egito, ele tinha sido criado pela filha de Faraó no Egito, com todos os costumes do Egito. E ele tinha sido instruído pela mãe verdadeira dele, que era a mãe de leite, que amamentava ele, que naquela época tinha esse costume, porque havia um decreto que era para matar todos os filhos meninos, homens, que nascessem, e a mãe de Moisés, ela não entregou o filho para a morte, ela entregou o filho nas mãos de Deus, ela colocou numa atitude, ela colocou ele numa cesta e soltou num rio, e ele foi achado pela filha de Faraó e foi criado por ela. Agora entenda, ele já é adulto, ele já saiu do Egito, ele já está em outro lugar, ele já casou, ele está seguindo a vida dele, ele acha que está dentro de um propósito, que é casar, criar filhos, trabalhar, fazer as coisas que tem que fazer. E ele tem um encontro com Deus naquela sarça. Ele tá pastoreando ovelhas e ele vê um fogo queimando e ele se achega no fogo e tem essa conversa que eu acabei de ler com Deus, né? Deus fala com Moisés e aí Deus fala para ele qual é a vontade de Deus na vida dele. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E quando Moisés, ele ouve Deus falar, ele ainda se questiona, ele diz, quem sou eu, né? Talvez hoje você pode estar pensando, quem sou eu para ser um escolhido de Deus para algum propósito? Mas amado irmão, amada irmã, você que me ouve, Deus, ele escolhe quem ele quer. Não tem nada que Moisés fez para chamar a atenção de Deus. Era um propósito de Deus na vida de Moisés. E eu vou adiante, eu vou falar sobre o propósito de Deus na vida de alguém, e aí eu vou lá para o 1 Samuel. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 22. Eu vou ler. Diz assim: Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para a presença perante o Senhor, e lá ele fique para sempre. Então levarei
para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Olha só, deixa eu fazer um resuminho aqui. Ana, ela não podia ter filhos. Aí ela faz um voto com Deus, ela vai na casa do Senhor, no templo naquela época, o sacerdote ele vê a Ana ali chorando aos pés do Senhor, né, a Deus no templo, e ali eles têm uma conversa onde o sacerdote ele aprova o desejo de Ana, perante o Senhor Deus concede para ela ter um filho, e ela põe o nome nesse filho de Samuel. Veja bem, qual é o propósito de Samuel? Como Samuel entende o seu propósito? Quando ele desmamou, ele foi entregue na casa do Senhor. O sacerdote Eli, junto com seus filhos, recebe Samuel ali, naquele lugar. Então, o propósito de Samuel, na verdade, não era dele. Era o propósito que Deus tinha com a vida dele. Deus faz um milagre em Ana. Ana entende o propósito de Deus com a vida de Samuel, entrega Samuel para Deus, e aí Samuel se torna o maior profeta de seu tempo, conhecido e reconhecido em toda Israel. Agora olha que interessante, agora Samuel é o instrumento para mostrar o propósito de Deus na vida de Davi. Vamos mais para frente no próprio livro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha que interessante, Samuel foi uma parte da história do tema que nós estamos falando, sobre entender o seu propósito. Samuel era um propósito de Deus, e ele entendeu isso, e ele se tornou o maior profeta de Israel. Agora, o próprio Samuel é um instrumento de Deus para trazer propósito para outra pessoa. Samuel chega na casa de Jessé, ele vê todos os filhos e Deus fala que não é nenhum deles. Aí ele pede para Jessé, ele pergunta se acabaram-se os filhos. Jessé traz Davi estava seguindo a vida dele, como lá no início da minha fala. Moisés estava seguindo a vida dele, Moisés casou, tinha filhos, estava lá trabalhando, cuidando dos seus afazeres, mas o propósito está nas mãos de Deus. Quando a gente entende o propósito de Deus, aleluia, a gente entende o nosso propósito. Olha que legal agora, Davi está lá também, fazendo as suas tarefas, cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando das coisas. Eu entendo, segundo o contexto bíblico, de que Davi era um menino muito dedicado e aplicado para aquilo que ele fazia. Ele é citado por várias vezes em trabalhos, em situações. E agora ele é chamado, e o Samuel, que um dia também cumpriu o propósito de Deus, como sendo o seu propósito, agora dá o propósito de Deus para Davi e ungiu a rei. E Davi agora, quando ele entende o propósito dele, né, entendendo o seu propósito é servir o propósito de Deus, ele se torna o maior rei de todos os tempos. O rei Davi. Agora eu quero encerrar minha fala lá no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá para o Novo Testamento agora, e eu vou encerrar no capítulo 9, versículo 15 de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Agora eu quero fazer uma conclusão com você. Olha que coisa tremenda. Paulo também seguia a vida dele, ele era uma pessoa aplicada e dedicada para a sua religião. Ele era perseguidor do cristianismo, porque o cristianismo ainda não era entendido como a religião que Deus estava renovando, a nova aliança de Deus para com os homens, né? A religião significa religar. Eles ainda não tinham entendido que Jesus veio para religar o homem a Deus, que só através de Jesus é que a gente chega a Deus, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o próprio Jesus. E aí eu quero te chamar a atenção para um propósito. Qual era o propósito de Deus na vida de Saulo de Tarso? Paulo, agora Paulo. Era que ele fosse um
pregador da palavra do Senhor, um evangelista, um missionário, um pastor, e ele abriu muitas igrejas e pastoreou e cuidou e fez missões e foi um missionário. E eu quero encerrar dizendo para você, olha só, ele vivia também uma vida segundo os seus conceitos, seus preceitos, achando que estava vivendo o seu propósito. Quando eu e você entender que o meu propósito é o propósito de Deus, eu quero encerrar, eu quero fazer essa aplicação. Quando você entender a vontade de Deus para a sua vida, aí você entendeu o seu propósito. Entenda o seu propósito, entenda a vontade de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus continue falando grandemente ao coração de cada um que ouviu e participou desse vídeo aí, dessa série de mensagens. Beijo no coração. Amados, que palavra abençoada. Eu sei que Deus falou comigo, Deus falou com você. Eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui radiante pelo Espírito de Deus. Amém? E não esqueça, na próxima segunda-feira nós teremos o terceiro episódio da nossa série. Não desperdice a tua vida, viva com propósito. E nesse terceiro dia será o tópico: não fuja do teu propósito. Amém? Você aprenderá a lidar com alguns medos que fazem você fugir do teu propósito. Então, anote na tua agenda, anote na capa da tua Bíblia e venha com a gente na próxima segunda-feira. Não fuja do teu propósito. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o teu rosto sobre ti. E que o Senhor te dê uma semana abençoada em o nome de Jesus. Eu te vejo na próxima segunda-feira. Amém?